Irmãos, nessa manhã de terça-feira, quero continuar a nossa reflexão dentro da segunda temporada da série de devocionais diárias intitulada Os Salmos Nossos de Cada Dia, com o Salmo 119. E eu vou ler o verso 130 do Salmo 119, que diz assim: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eu quero trazer o tema Uma vida fundada na Palavra de Deus. Uma vida fundada na Palavra de Deus. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. Foi construído poeticamente em 22 estrofes, seguindo a ordem das letras do alfabeto hebraico, em 8 versos cada uma. Destaca em seu conteúdo a excelência da palavra de Deus para a vida daquele que tem no Senhor a sua confiança. É uma abordagem esperançosa e estimulante para o coração daquele que tem que lidar com um mundo de desilusões e maldades. Todo o salmo está recheado de lembranças de que a vida é cheia de desventuras e percalços e que o comum nesse mundo é o sofrimento e a dor, as insinuações maliciosas e as tentações descaradas que sempre insistem em nos alcançar e nos assombrar com a sua face carrancuda. Todavia, a instrução que o salmista oferece àqueles que confiam no Senhor é que não devem desistir, mas, iluminados pela lei de Deus, devem pautar sua conduta e responder às investidas do mal com aquilo que expressa a vontade e o caráter de Deus, que obviamente o honra e o exalta, mas também traz preservação, felicidade e bênçãos para o viver. Creio que também esse seja o nosso desafio diário, fazer com que o conteúdo da palavra de Deus nos oriente em todo o nosso comportamento vivencial. Entretanto, se quisermos que isso se torne realidade, devemos ter os pés fundados nas Escrituras Sagradas. Devemos ter uma vida enraizada na palavra de Deus. Ou seja, irmãos, nossa vida deve ser estabelecida e construída a partir do nosso envolvimento com aquilo que o Senhor deixou registrado em sua palavra. O que precisamos lembrar em relação a isso? A partir do versículo citado acima que lemos, eis alguns destaques para a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, devemos ter consciência de nossa condição humana. Como pecadores, ninguém pode pautar a conduta pela palavra de Deus se não tiver olhos para enxergá-la como uma real e definitiva instrução divina para a vida de todos nós. A Bíblia nos diz que espiritualmente padecemos de uma terrível cegueira. Por nós mesmos não podemos compreender os caminhos de Deus. Há uma venda espessa sobre os nossos olhos que nos impede de discernir e amar as coisas eternas. Por isso, como o salmista, necessitamos de uma revelação especial que nos traga luz e clareza para o caminhar da vida, isto é, que nos seja tirado o véu e que os nossos olhos sejam abertos. Em segundo lugar, irmãos, devemos compreender o valor da graça do nosso viver. O salmista entende que a revelação que teve foi uma dádiva graciosa de Deus para que desse entendimento do modo como deveria viver. De fato, sem a operosidade da graça, jamais seremos capazes de atender ao chamado de Deus e responder aos apelos de sua vontade. A graça anula a força do pecado e da ignorância espiritual e nos habilita a produzir algo novo da parte de Deus em nosso viver. A graça provê o entendimento da vontade de Deus e nos fortalece para praticá-la. A graça faz
a luz do conhecimento de Deus brilhar sobre nós e nos equipa para uma conduta que o exalta e o dignifica. Em terceiro lugar, é preciso compreender que só há um tipo de gente com quem Deus se relaciona: os simples. Apenas os simples e quebrantados de coração podem desfrutar do que o Senhor prepara. Os simples se entregam inteiramente aos cuidados do Senhor. Os simples não têm dificuldade de abrir mão do controle da vida. Os simples sentem prazer na submissão. Os simples não andam atrás de grandes coisas, mas se satisfazem apenas com o que vem das mãos do Senhor. Os simples estão sempre motivados a acreditar em Deus. Sua alma é dócil, seu coração é manso, sua mente é lúcida. Sua motivação é verdadeira, seu caráter é íntegro, seu propósito é tornar-se a concretização histórica do plano de Deus. Então, o que tem servido de base para a construção da sua vida? Em que você tem apoiado as suas escolhas e decisões diárias? Com que recursos você tem contado para gerir os caminhos do seu viver? Sua vida está fundada e enraizada na palavra de Deus? Você está colocando a sua vida nos princípios e valores da palavra de Deus? A sua visão de mundo é a visão que a Bíblia tem do mundo? Que todos nós sejamos iluminados, sejamos direcionados, sejamos conduzidos, guiados pela palavra de Deus em toda a nossa existência. Que todos nós tenhamos uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.